Já faz muito tempo, existe meio que uma luta, uma disputa besta, mas existe, entre ciência e teologia. A ciência tentando provar que a teologia é uma fraude, e a teologia tentando conciliar tudo que a ciência apresenta como verdade com aquilo que a Escritura traz. E, na verdade, eu fico com a segunda posição, pelo que eu já vi, pelo que pouco que eu pude estudar. Percebo que, na verdade, não existe uma disputa, existe ali uma dificuldade de harmonizar os conceitos, né? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, a ciência fala que o mundo foi criado em alguns bilhões de anos, né? A natureza foi criada, o universo, a natureza, tudo criado em bilhões de anos. E aí você abre o livro do Gênesis, diz que tudo foi criado em quantos dias? 6 dias, né? No 7º dia Deus tirou férias, tirou uma folga, né? Aí a pessoa fala, como é que tudo foi criado em 6 dias, se a ciência prova que foram bilhões de anos, né? E tudo é questão de conciliação. E às vezes quem não tem informação acaba falando besteira, o que é natural, né? Então, por exemplo, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, foi escrito o Novo Testamento em grego, e o Velho Testamento, 90% ou mais do Velho Testamento, numa língua chamada hebraico. Diga comigo, uma língua chamada hebraico, né? E no hebraico tem uma palavra que foi traduzida em português como dia. Então Deus criou o universo, o mundo em 6 dias, e descansou no 7º dia. Só que a palavra no hebraico lá significa não dia, mas significa um período determinado de tempo. É como se a tradução fosse assim. Então Deus criou tudo que existe em 6 tempos. Pronto, aí resolveu o problema. Ué, a ciência fala que foram bilhões de anos, podia falar que foi em 6 minutos, não importa, não tanto faz. A Bíblia diz que foi criado em 6 tempos diferentes, acabou. Então, na verdade, é mais uma questão de conciliação. Mas vamos supor que nesse processo de conciliação, vamos supor que em algum momento a ciência conseguisse provar, com todas as suas formas matemáticas, seus logaritmos, suas teorias, né? Saísse da teoria, porque teoria é teoria, como a teoria do Big Bang, etc., né? A teoria da evolução, saísse da teoria e fosse para a tese, para a síntese, e comprovasse realmente de forma absoluta de que algumas coisas que a gente acredita, elas simplesmente não existem. Por exemplo, a existência de Deus. Se a ciência provasse para você, ó, Deus não existe, está cientificamente comprovado, não é nem teoria mais. Ou se provasse, olha, a escritura que você lê aí todo dia, que você pega como diz os batistas, né, regra de fé e prática, né, na verdade está provado cientificamente de que ela é uma fraude, toda invenção humana, Deus não inspirou coisa nenhuma. Ou mesmo se a ciência provasse que todas as realidades espirituais, na verdade, são irrealidades, não existe. Não existe anjo, não existe demônio, não existe céu, nem inferno, não existe vida após a morte, não existe nada. Somos meros animais. Nascemos, crescemos, comemos, sobrevivemos, morremos e desaparecemos. Se isso acontecesse com você, se provasse para você isso, o que você faria? Como você ficaria? Como você lidaria com essa situação toda? Aliás, a pergunta é, essas provas todas fariam alguma diferença para você? Pensa comigo. Cantou bonito hoje, hein, filho? Muito bem, fazia tempo que você não cantava, né? Muito bem. Faria alguma diferença para você? Sim ou não? Pensa comigo. Livro de Efésios, que a gente leu, versículo 18, diz assim, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito de Deus, né? Então, a Bíblia está dizendo que você deve se encher do Espírito de Deus. E aí, de novo, eu preciso te dar uma força na questão da tradução. Como eu te falei, o Velho Testamento em hebraico, a maior parte, o Novo Testamento tem em grego. E a tradução correta, quando você tem na sua Bíblia, se enche do Espírito, seria mais ou menos assim, se deixem ser enchidos constantemente pelo Espírito de Deus. Não é se encho, é se deixem. Quer dizer, eu não me encho, né? Eu tenho que deixar que alguém faça, no caso de Deus. Então, mas eu tenho que permitir isso. Então, se deixem ser cheios. Quantas vezes? Constantemente, o tempo todo pelo Espírito de Deus. Então, quer dizer, em algum momento da sua vida, se eu tenho que ser cheio, significa que em algum momento da minha vida eu posso estar vazio. Ou não muito cheio, né? Ou só com um restinho lá, uma raspinha do tacho ali, para dizer que, tipo, o carro quando está só com aquele cheirinho de gasolina, né? Para variar, a gente só anda assim, né, André? Só com aquele cheirinho de gasolina, só para chegar em casa, chegar no posto, né? Às vezes está meio quase no talo, quase vazio.
E significa que alguém pode estar vazio, alguém pode estar cheio, mas pode estar também se esvaziando, igual uma bexiga quando se furar, ela vai furando aos pouquinhos, o pneu que vai puxando aos pouquinhos. Então, eu vou te falar o seguinte, nesse doutrinão desta manhã de domingo, né? Existem graus de enchimento do Espírito. Você pode estar cheio de Deus em graus variados, cheio do poder de Deus em graus variados. Tem graus maiores e graus menores. E existe um certo grau de enchimento do Espírito. Um ser humano, ele pode se encher tanto do Espírito de Deus, que ele pode chegar num certo grau, num determinado grau, de que se ele chegar nesse nível de enchimento, se ele estiver ali com o marcador dele no talo, lá em cima, né, quase pulando para fora do marcador do painel, que se alguém chegar para ele e falar assim, olha, está aqui a prova científica, Deus não existe, aqui está a prova científica, a Bíblia é uma fraude, aqui está a prova científica, e contra a ciência não tem argumento, a ciência comprovada não tem argumento, estão aqui todas as provas, que tudo que você acha que existe espiritual não existe. Esse sujeito, quando ele está nesse grau máximo de enchimento, de plenitude, algumas pessoas traduzem enchimento como plenitude, quer dizer, ele está no grau máximo, ele está na plenitude do Espírito de Deus, que se essas provas aparecessem, elas não fariam a menor diferença para ele. Não faria a menor diferença. Porque ele está tão cheio de Deus, que as realidades espirituais são simplesmente realidades. É como falar assim, ó, você não existe. E o pensador, o filósofo já disse na antiguidade, né? Penso, logo, não existe. Então, se eu vivo e Deus está aqui, eu sei que Deus vive. Se Deus pensa, eu penso, a gente vive. Não preciso mais que prove que a Bíblia é verdade ou mentira, não preciso mais que prove que Deus existe, porque simplesmente Deus existe na minha vida. E quando você chega nesse ponto, Romanos capítulo 8, quando você chega nesse ponto, onde se torna desnecessária qualquer tipo de prova científica sobre Deus ou as questões espirituais, quando se chega nesse ponto, Romanos 8,16, a Bíblia diz, quando você está nesse grau de enchimento do Espírito, diz que nesse momento o próprio Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Diga glória a Deus. Chega uma hora que você diz assim, cara, não preciso que ninguém fale nada e prove nada, porque a hora que eu fecho os meus olhos, o próprio Espírito de Deus fala comigo, oh, você é o meu filho amado. Diga glória a Jesus. Então eu diria, essa é minha, já que estou falando de teoria, de tese, essa é a minha tese dessa manhã, tá? De que o ponto máximo da nossa fé, o ápice da nossa fé, é quando a gente tem o testemunho do Espírito junto com o nosso Espírito. A maioria de vocês aqui talvez nunca sentiu isso, porque ainda não teve tempo, ainda não fez os exercícios espirituais necessários para chegarem neste patamar, né? Alguns poucos de vocês talvez já passaram por isso, onde as situações ao redor não precisam nem ser prova de que Deus não existe, a Bíblia é uma fraude. As situações do dia a dia que confrontam a tua fé, né? E aí, cadê seu Deus? Se você agora acabou de ser assaltado, trabalhou o mês inteiro, suado aí para ganhar sua grana, viu o vagabundo lá, levou na mão grande o seu dinheiro, e aí, cadê o seu Deus, sabe? Ou quando você está doente, e agora? Você está doente, Deus falou que te guardar, te proteger, e de repente você está doente aí em cima de uma cama sofrendo. Quando a gente é testado e provado em situações como essa, se você está nesse grau de maturidade, simplesmente não existe um desafio de você crer ou não crer, porque simplesmente você crê, porque o próprio Espírito de Deus, ele testifica com seu Espírito. Diga graças a Deus. Agora, muita atenção no versículo 14. Todos os que são guiados, diga comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quando o Espírito de Deus habita em você, à medida que você vai se enchendo do Espírito de Deus, à medida que o Espírito vai testificando, provando para o teu Espírito que você é filho de Deus, quando você começa a entrar nesse patamar, nessa média de enchimento do Espírito de Deus, aí então o Espírito de Deus, presta atenção, somente quando você chega neste patamar, o Espírito de Deus, ele começa então a te conduzir por caminhos diferentes. Ele começa a conduzir a sua vida para experiências, para situações, para reações, para posturas que só o Espírito de Deus pode fazer. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essas características dessa condução. O texto diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por onde é que a gente caminha? Aliás, por onde é que a gente é levado pelo Espírito de Deus? Quando a gente está cheio do Espírito de Deus. Por onde a gente é levado pelo Espírito de Deus?
quando o nosso marcador espiritual, no invés de estar marcando vazio, está marcando bem cheio. Por onde é que o Espírito de Deus nos leva? Quando a gente não precisa mais de prova nenhuma, nem da ciência e nem da experiência do dia a dia de que Deus existe. Por onde é que o Espírito de Deus nos leva? Presta atenção nisso. Primeiro, Deus nos leva para uma inclinação espiritual. Diga comigo, inclinação espiritual. Capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, buscam coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, buscam das coisas do Espírito. Então, o sujeito, começa a ser cheio do Espírito, começa a buscar Deus e começa a ser cheio, e o marcador dele vai subindo, em vez de estar vazio, começa a ficar cheio. Quando chega em certo momento de enchimento, de plenitude do Espírito, então ele começa a perceber o próprio Espírito de Deus falando com ele, começa a dar esse testemunho, e depois, quando isso começa a acontecer com alguma frequência, começa a acontecer com alguma regularidade, com alguma permanência, depois um tempo, além dele perceber Deus falando, olha, você é meu filho, não precisa de prova nenhuma, aí ele começa a observar uma outra coisa acontecendo com ele. Ele começa a perceber que há nele uma certa inclinação, aliás, uma nova e certa inclinação, há uma predisposição, sabe? Por exemplo, esse dia eu vi o André falar o seguinte assim, falou para minha mulher que é santista, né? E ele é corintiano, você sabe, né? Maloqueiro, sofredor, os dois aqui, ó. Ah, esse é palmeirense, né? Que heresia. O André falou assim, para minha mulher, não consigo assistir jogo do Palmeiras. Por quê? Porque como diz aquela canção antiga, né? Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. A inclinação natural do coração do André é torcer para o Corinthians, não tem Jesus que faça ele torcer para o time. No Palmeiras, o arquirrival, então, não tem como assistir, nem pelo menos olhar o jogo, né? Para fins técnicos, vamos dizer assim, né? Não tem como nem para se divertir assistindo. Então, existem coisas na nossa vida que elas são naturais, entre aspas, né? Que eu estou falando de coisas espirituais, então não pode ser natural. Coisas que são espontâneas, né? A predisposição de sentir, de falar, de agir. E o que eu estou te falando, quando você chega nesse grau de enchimento do Espírito, de maturidade, você começa a perceber uma predisposição, uma inclinação em você, que antes não tinha. Porque é uma predisposição, uma inclinação espiritual. Você começa a perceber que você passa a ter a tendência de agir de uma maneira que não era a maneira antiga com que você agia, mas é a maneira com que o Espírito quer que você haja. Você começa a sentir, começa a ter uma predisposição de que vai sentir ou sentir de uma maneira que antes você não sentia as coisas. Começa a ter uma predisposição de agir, de pensar, de falar de uma maneira que você não tinha antes, que não é sua, porque na verdade é uma inclinação espiritual, uma inclinação dada pelo próprio Espírito. Um exemplo bem simples, bem cotidiano, bem fácil, né? E aí você pode até meio que se avaliar para ver se você anda meio cheio, meio vazio, né? Você sabe que você tem que ler a Bíblia, óbvio, né? A gente sabe desde pequenininho, tem que ler a Bíblia, que alimenta a palavra. Mas, por exemplo, quando você pega a Bíblia para ler, qual é a disposição? Qual é a inclinação? Você pega a Bíblia e fala, tem que ler a Bíblia, cara, senão é meu alimento espiritual. Mas lá no fundo, eu preferia, sei lá, estar assistindo minha série preferida do Netflix. Preferia estar na televisão. Preferia estar jogando videogame, preferia estar dormindo no sofá, preferia estar conversando com meus amigos. Não, mas eu vou ler a Bíblia porque é a palavra de Deus, você é disciplinado, você está buscando, então está certo. Mas qual é a tendência natural? O que é que o velho homem diz? Deixa isso para lá. Mas o sujeito, quando está nesse grau de maturidade, quando ele pensa na leitura da palavra, não vem mais um peso, não vem mais aquela coisa, não, eu tenho que ler porque eu preciso me alimentar, eu preciso ficar firme, aí se o cara não lê, fica preocupado. Não, quando o cara está nesse patamar, a realidade é outra, a inclinação é outra. Ele não lê a Bíblia porque é obrigatório, porque ele precisa, ele lê porque aquilo simplesmente faz parte da vida dele, é natural, entre aspas, na vida dele, e principal, sente alegria, sente prazer. Como, por exemplo, sei lá, você está casado, se você está casado, bem casado, qual é o natural? Estou na rua, lá andando, não sei aonde, não sei de São Paulo, de repente falo, puxa vida, onde é que eu estou aqui? Eu estou no Tatuapé, e hora do almoço, né? Eu preciso almoçar e eu estou com fome. Minha mulher trabalha onde? No Tatuapé. Puxa, cara, acho que eu vou mudar aqui o meu roteiro, vou passar lá, a gente almoçar junto. Por quê? Porque eu gosto de estar junto com ela. É natural. Então, o sujeito que está nesse patamar de maturidade espiritual, de enchimento do Espírito, ler a Bíblia é um treino natural, prazeroso. Como, por exemplo, ter comunhão com as pessoas.
Aqui a gente tem um problema engraçado, aqui na nossa igreja tem gente que odeia relacionamento, né? Mas tá ferrado, porque aqui todo mundo é obrigado a se relacionar. Tem uns que gostam de beijo, de abraço, de conversa, não sei o que lá, e tem gente que não gosta nem que se aperte ele, né? E ele te chega assim na igreja, não, hoje eu não quero que ninguém me aperte. Aí ele chega na portaria, a Francisco já cata ele, já dá um abraço nele. Aí vem mais outro irmão, abraça ele, oh Jesus, sua graça. Eu brinco, se ele me abraça, ele é abraçado por todo mundo. O sujeito que está num patamar de maturidade espiritual, ter relacionamentos, ele não se relaciona com as pessoas que têm a mesma fé que ele, porque pensa assim, não, é a igreja, né, é o braço de Deus, a gente tem que estar junto. Não, não é um peso. Aquilo, na verdade, ele se relaciona porque Deus já está nele, abrindo o coração dele, ele está pronto para o relacionamento, ele não quer ser abraçado, é o cara que quer abraçar outras pessoas. Está entendendo isso ou não? Se conversa, se pensa, se sente, se fala, tudo, a inclinação é outra. É uma inclinação espiritual, uma inclinação natural. Um exemplo mais simples ainda. Você está enroscado numa situação qualquer. E se você contar exatamente o que aconteceu, você pode ter um prejuízo. Por exemplo, você bateu o carro, e a culpa foi sua. Mas na hora ali, não sei o que aconteceu, cada um foi para o lado, mas depois os dois motoristas se encontram para acertar as contas, né? E você sabe que você estava errado. Lá no fundo, qual é a inclinação natural? Eu vou dar um chapéu aqui, velho. Eu não quero pagar nada. Pelo menos eu quero amenizar o meu prejuízo, eu quero pagar menos, né? Mas lá no fundo, se for eu o responsável, eu tenho que pagar tudo. O sujeito, quando está nesse patamar, ele já não questiona mais se mente ou se não mente. Não vem esse pensamento mais à cabeça. Na verdade, o sujeito, quando está nesse patamar, presta atenção no que eu vou te falar. Quando se está nesse patamar de enchimento espiritual, não existe a mentira. Não é que não existe a possibilidade da mentira. A mentira não existe. Porque para ele, o natural, de novo, entre aspas, porque estamos falando de coisas espirituais, o natural é simplesmente a verdade. Porque a verdade foi ensinada por Deus e a palavra de Deus é verdade, o nosso Deus é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, disse Jesus. A verdade e a vida. Então, se a verdade é Jesus está na minha vida, então é natural que eu simplesmente pense, ande e determine de acordo com a verdade. Ainda que eu tenho que pagar todo o prejuízo da batida lá do carro. O cara teve a responsabilidade dele, mas eu vou ter que pagar todo o meu prejuízo. Quem está entendendo, diga amém. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o ponto máximo da fé é quando você começa a perceber, começa a sentir, começa a ouvir o Espírito de Deus provando para você mesmo que você é filho de Deus, a ponto de você não precisar de mais prova nenhuma, testemunho de ninguém, palavra de ninguém, ciência nenhuma, experiência nenhuma, basta o Espírito de Deus no seu espírito. E aí, quando esse momento acontece, verso 14, você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a hora que eu sou guiado pelo Espírito de Deus, qual é o primeiro resultado disso? Começa a surgir na minha vida uma inclinação, diga comigo, inclinação espiritual. Você começa a ser inclinado para as coisas do Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogito das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogito das coisas do Espírito. Essa é a primeira característica. Quem entendeu, diga graças a Deus. Segunda característica. Nessa condução, nesse guiamento, nessa indução, nesse impulsionamento, essa maneira com que o Espírito de Deus vai me levando, agora que Ele fala comigo e começa a me conduz por onde? Me leva para onde? Segunda característica, ele me leva para uma coisa que a Bíblia chama de mortificação da carne. Diga comigo, mortificação da carne. Você matar a sua carne. Versículo 13. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito de Deus você mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. De novo aqui o mesmo procedimento, o mesmo processo, a mesma lógica. Você começa a ser cheio do Espírito, e aí chega uma hora de tanto existir, tanto buscar, e tanto orar, e tanto fazer exercício espiritual, que no geral você começa a ficar com o marcador já lá em cima. Então quando você chega em certo patamar de enchimento do Espírito, aí o Espírito de Deus começa a falar com você, e você começa a ter o testemunho interno de que você é filho de Deus. O próprio Espírito começa a provar para você, e quando chega nesse momento,
Quando chega nessa hora, aí um outro processo começa a acontecer na sua vida, porque o Espírito é tão real, tão presente, que ele começa a te conduzir para esse processo, um processo que nenhum de nós aqui, por sã consciência, gostaria de passar por ele. Mas nesse momento a gente nem pensa se vai passar ou se não vai, simplesmente a gente vai porque o Espírito está conduzindo. Que processo que é esse? A mortificação da carne. A grosso modo, mortificar a carne é você aborrecer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio pensamento. Você frustra o que você quer, você frustra o que você gosta, você frustra aquilo que te dá prazer, aquilo que você costuma fazer, aquilo que está na sua zona de conforto, você abre mão daquilo que o seu corpo diz, é isso que a gente precisa. Você fala, não, precisa, mas não vai ter. E chega até o ponto de sentir prazer em sentir a dor de negar a si mesmo. Eu estou, como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro a mim mesmo, né? Cara, é um masoquismo isso? Se você quiser pensar dessa maneira, é uma espécie de masoquismo espiritual, que o masoquista é o cara que sente prazer na dor, né? Tem uma espécie de automasoquismo, né? Espiritual, um sadomasoquismo espiritual. Eu sinto prazer quando eu vejo que eu estou sentindo dor, porque a dor que eu estou sentindo é porque eu sei que a minha carne está gritando, não, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, que a gente sempre fez desse jeito, isso é bom, isso é gostoso, isso que a gente faz, mas nesse momento eu estou me lixando para a minha carne. É como se eu pegasse o meu corpo e falasse assim, ó, vou te prender lá na cruz, igual fizeram com Jesus. Vou te pendurar lá. E agora? Agora você está pendurado. A Bíblia diz assim, agora eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida, olha o que diz o texto. E essa vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Então chega uma hora que você simplesmente se crucifica. E aí quem está pendurado lá na cruz, pode chegar uma hora e dizer assim, pessoal, não quero mais brincar, eu vou descer daqui agora. Alguém pode me tirar daqui, por gentileza? Alguém que está pendurado na cruz pode dizer isso, sim ou não? Sim ou não? Tinha saída para quando alguém era pendurado na cruz, era presa, não sei a morte? Tinha? Não, era a morte certa, então a carne era a morte. Então, nesse momento o sujeito, ele é sacrificado no altar diante de Deus. Eu te falei, sacrificar é uma palavra que a gente não gosta, especialmente quando se refere a nós, né? Sacrificar a nossa carne, nenhum de nós gosta. Por quê? Porque quando a gente está naquele patamar do espírito um pouco mais baixinho, onde a carne domina mais do que o espírito. Mas, quando você está nesse patamar de enchimento do Espírito de Deus, tão alto, tão alto, tão alto, em que o próprio Espírito já fala com você e prova que você é real para ele é real para você, quando você está nesse patamar, aí você começa então a permitir que o Espírito de Deus se conduza para esses sacrifícios espirituais. Por exemplo, sabe quando você não tem dinheiro, e é uma pessoa que você gosta muito e fala assim, puxa vida, cara, eu estou sem dinheiro para comprar o almoço. Aí você pensa assim, mas eu estou sem dinheiro também. Eu tenho um dinheiro aqui, eu sei que com esse dinheiro aqui dá para comprar o almoço de hoje, deixa eu ver, o almoço de hoje, se eu apertar um pouquinho dá para comprar o jantar de hoje, né? Eu capricho no almoço e compro uma refeição, um marmitex mais simples de noite. E amanhã? Amanhã eu não sei, eu vou ter que dar um jeito de arrumar um dinheiro à noite para comer o almoço de amanhã. E aí aquela pessoa que você ama muito, está do seu lado e diz assim, puxa vida, cara, eu estou igual a você também, preciso almoçar e jantar, só que o problema é que eu não tenho nem para o almoço. Você tem comida para o almoço e para o jantar e acabou. E o seu amigo tem não tem nem para o almoço. Pelo instinto de sobrevivência, a carne, não é isso? Nossos instintos estão na carne, né? Pelo instinto de sobrevivência, como é que você vai reagir? Bom, eu vou comer e o cara não. É melhor eu ficar vivo do que ele, é instinto de sobrevivência. Mas o instinto de sobrevivência é da carne. Mas a Bíblia está dizendo que em certo momento da sua maturidade espiritual, em certo grau de enchimento do Espírito, que Deus fala com você e testifica que você é filho de Deus, diz que quando chega nesse ponto, a sua carne é crucificada, então o Espírito vai para o inferno. Aliás, a carne vai para o inferno, porque o Espírito dominou. O meu desejo, a minha vontade, o meu instinto de sobrevivência, esse vai para o inferno. E aí como é que eu reajo? Eu digo assim, amigo, vem cá. Eu tenho aqui no meu bolso dinheiro para comprar um almoço e um jantar, para mim. Mas eu vou te falar uma coisa, hoje, na hora do jantar, 2 vão passar fome, mas na hora do almoço, não. E aí pega o dinheiro e divide, tá aqui, ó, vamos comprar 2 marmitas para a gente almoçar. Isso é você mortificar a sua carne. Sabe quando você brigou com alguém,
teve uma encrenca com alguém, e você sabe de sã consciência diante de Deus que você não provocou aquela encrenca, que você não errou, e aí você fica louco da vida buscando, onde foi que eu errei, e aquela separação daquela pessoa te faz mal, porque você não gosta de ficar brigado com ninguém, e aquilo te incomoda, te perturba, e você fica dias pensando, até que finalmente você chega num ponto e diz, Deus, não dá mais, eu não errei nada, e eu não posso ficar nessa situação. E aí o camarada está lá com raiva de você. O cara, quando está nesse patamar espiritual de mortificar a carne, sabe o que ele faz? Ele bate na porta do sujeito e diz assim, ô Zé, eu não vim brigar não, né? Não vim brigar não, dá licença. Senão o cara vai sair da casa dele com um pau na mão querendo me acertar a testa. Não vim brigar não, eu vim aqui na tua casa, bandeira branca, né? E aí, essa pessoa é capaz de chegar e falar assim, pessoal, eu não vou nem entrar no mérito do que aconteceu, eu só vim aqui para a gente voltar a ser normal, a gente voltar à nossa relação normal. E aí onde fica o orgulho dessa pessoa? Onde fica o senso de justiça dela? Mas o cara que errou, e eu que estou indo na casa dele, onde fica? Não fica, desaparece, porque nesse momento o que importa não é o meu sentimento, não é o meu direito, a minha justiça, o que importa é fazer aquilo que agrada a Deus, só que para isso eu tenho que matar a minha carne. Vou falar em carne, vou falar da carne mesmo, né? E quando você tem uma tentação na carne, uma tentação, sei lá, de comer o que não pode, ou de ter uma relação sexual ilícita, ou usar alguma coisa que você sabe que você não pode usar, você está louco para fazer aquilo, né? Quero transar com a pessoa que eu não posso, quero usar um negócio que eu não posso usar, quero comer um negócio que eu sei que se eu comer eu vou morrer, mas eu vou comer assim mesmo, porque é melhor morrer de barriga cheia do que satisfeito, do que ficar vivo com fome, né? Com vontade. Quando o sujeito está nesse patamar, e aparecem essas tentações, a carne dele diz assim, vamos lá, vamos lá. O que ele fala para a carne dele? Vamos não, vamos não. E a carne fala assim, você tem certeza? A carne fala para ele, mas você vai ficar frustrado, você vai ficar irritado, você vai ficar com vontade, você vai morrer de vontade. Aí ele fala o que para a carne dele? Não, vamos morrer não. Quando chega nesse ponto, a carne é completamente sacrificada. Não só essa carne espiritual que a gente está pensando, né? Essa força interna que nos puxava para fazer o que é errado, essa inclinação da carne, agora sobrepujada pela inclinação do espírito, mas até mesmo os pedidos da nossa própria carne física, quando você está muito cansado, quando você está desanimado, quando você está sem forças físicas, não é nem emocional, mas físico mesmo, você sabe que você tem que fazer alguma coisa que vai te custar um sacrifício físico. Quer ver um exemplo bem simples? Você se lembra a última vez que você fez no jejum? Você se lembra? Se lembra, né? Deve lembrar. Lembra? Nossa, faz tanto tempo assim que eu não se lembro. Eu se lembro, faz muito tempo. Eu tenho uma vaga lembrança. Mas a pergunta não é essa que eu quero te fazer. A pergunta é, quando você fez esse último jejum, você fez esse jejum em benefício de quem? Você passou fome em benefício de quem? Muito provavelmente, você fez esse jejum para beneficiar ou você mesmo, ou alguém muito perto de você, com quem você tinha relacionamento. Sei lá, você jejuou por um filho que estava doente, ou você jejuou para que os negócios lá do seu patrão melhorassem, para o seu salário não ser cortado, ou você jejuou para você conseguir alguma coisa que você não estava conseguindo. Estou dizendo mentira ou não? Muito provavelmente você jejuou por você mesmo. Mas o cara, quando está nesse patamar em que ele mortifica a própria carne, ele é capaz de jejuar, de passar fome, por alguém que talvez que ele nem conheça. Ontem, por exemplo, minha mãe falou assim, olha, lá não sei aonde, lá na África, lá onde teve um tufão, um furacão esses dias, que eu não sei direito. Ela falou assim, acabou de passar um outro tufão agora, um monte de gente agora está de novo, não sei quantos mil morreram. Eu falei, de novo? Quantos de nós resolveu fazer um jejum hoje por causa dessa gente que morreu ontem? Ou os que estão perto de morrer hoje? A gente não faz. Mas o camarada, quando está nesse patamar de maturidade espiritual, onde o Espírito de Deus fala com ele é capaz de fazer um sacrifício desse. Ele é capaz de abrir mão de tudo aquilo que é importante para ele, até mesmo do seu bem-estar físico, em benefício de outras pessoas. Por quê? Porque para ele simplesmente a sua carne está morta. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pois todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados até onde? Verso 13.
Se você vive segundo a carne, vai caminhar para a morte. Mas se você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai mortificar os feitos do seu corpo. E certamente você vai viver. Quem entendeu, diga amém. Terceiro lugar. Para onde é que o Espírito de Deus me leva quando eu sou conduzido por Ele, pelo fato de estar cheio da sua presença? Ele me leva para um negócio chamado destemor espiritual. Repita comigo, destemor espiritual. Verso 15. Por quê? Não recebeste o espírito de covardia, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E aqui é importante entender um pouco do contexto, né? Naquele momento ali, as pessoas, aquelas que se relacionavam com Deus, se relacionavam na base da lei do Velho Testamento. E na lei do Velho Testamento, você dando uma olhada assim por cima, e sem um olho muito criterioso, você enxerga não um Deus Pai, que mais se revelou no Novo Testamento de forma mais explícita, mas você vê um Deus juiz, que manda matar, que julga, que condena nações, que condena reis. Está entendendo o que eu estou falando? Não? Você olha para o Velho Testamento, tem algumas páginas ali que você espreme, é sangue puro, né? Aquele livro de Reis, por exemplo, aquelas batalhas de Josué ali. O livro de Josué, guerra sobre guerra, e Deus mandando matar todo mundo, não sei o que lá. Então as pessoas até então se relacionavam com Deus com medo. Para você ter ideia, por exemplo, o nome de Deus não era citado. Se usava sinônimos, se usava apelidos, então se chamava Deus e Senhor. O tal do Yavé, que a gente conhece hoje, né? A pronúncia se perdeu, porque ela é escrito, o hebraico é só vogal, é só consoante, não tem vogal. Sem vogal, como é que você sabe, né? Yavé, Iová, Ieô, você não sabe, não tem vogal. Então eles escreviam o nome de Deus, mesmo assim tinha que fazer um ritual para se escrever o nome de Deus, Yavé. Não se escrevia o nome de Deus. Algumas poucas pessoas escreviam, tinha que fazer um ritual de purificação, porque o texto dizia o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o medo de ofender o nome de Deus chegava a tal ponto que apavorava aquela gente, que para escrever o nome de Deus, eu não quero tomar o nome de Deus em vão, então eu não vou, vai que eu escrevo errado o nome de Deus, eu tomo o nome de Deus em vão. Olha o raciocínio. Eles tinham que fazer um ritual para se purificar, para escrever o nome de Deus. Tal era o pavor. Imagina a relação com Deus. Então, não chamava Deus de Deus, chamava Deus de Senhor. Senhor dos exércitos, Adonai. Deus nunca. Então, as pessoas que conseguiam ou tentavam se relacionar com Deus, era na base do medo. E agora, com a chegada do Espírito de Deus, com Jesus, com o véu se rasgando, com as portas do céu abertas, com o acesso à graça de Deus aberto, o Espírito sendo derramado a todas as pessoas, o Espírito não vivendo mais no tempo que o véu foi rasgado, o Espírito passou a viver nas pessoas. Então Deus agora vivia nas pessoas, e Jesus falou, olha, quando vocês orarem, diga assim, Pai, não é Yavé que está no céu, não é Senhor que está no céu, eu digo Pai que está no céu. Jesus ensinou a gente se aproximar de Deus na base da filiação. Afinal, agora, como testemunha o próprio Espírito, agora somos filhos de Deus, né? O próprio Espírito diz, vocês não são mais criaturas, vocês são filhos, não precisa mais ter medo espiritual de nada. Então, quando ele diz aqui, olha, porque vocês não receberam o espírito de gravidão para viver outra vez, quer dizer, igual no passado, morrendo de medo. Que espírito vocês receberam agora? Receberam o espírito de adoção, baseado no qual a gente chama Deus de quê? Pai. E a palavra aqui é papai, papaizinho, painho, como se diz lá na terra da Bahia, né? Painho. Sensacional. Então chega num ponto em que você está tão cheio do Espírito de Deus, em que Deus diz, olha, você é meu filho, que você olha para ele e fala assim, então, eu vou ter medo de quê? E de quem? E de Deus. Vou ter medo de Deus? Não. Porque agora eu sei que eu sou filho de Deus, e o filho não tem medo do pai. Diga graças a Deus. As pessoas muitas vezes pensam assim, eu preciso mudar de vida. Por quê? Tenho medo de sofrer, tenho medo de morrer cedo, então Deus ensina na palavra que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Que é a morada do Espírito de Deus, né? Lá em Romanos diz que aquele que destruir a morada, o templo do Espírito, será destruído por Deus. Então, se eu destruir meu corpo, que na verdade não é meu, é a morada de Deus, Deus vai me destruir. Então, resolvi malhar, fazer um regime, né? Cortar o refrigerante. Vou tentar pelo menos, né? Vou tirar o açúcar, vou no médico, porque eu estou morrendo de medo de, sei lá, Deus me castigar, né?
Vou parar de cometer alguns pecados aí que eu estou cometendo. Por quê? Porque você acha que é o certo? Na verdade, eu acho que até poderia até tolerar. Aí o cara na heresia fala assim, acho que Deus até nem olha muito para isso. Mas eu vou deixar de fazer, porque depois Deus acaba revelando, e as pessoas ficam sabendo, e toda vez que eu peco assim, eu passo vergonha. Ou então eu vou parar de fazer uma coisa errada, eu vou fazer a coisa certa, porque eu quero alcançar alguma coisa, algum privilégio, sabe? Tipo, eu vou contribuir financeiramente para Deus me abençoar, porque afinal, até hoje eu não ajudei nada as pessoas que eu conheço, minha igreja eu congrego e tal, mas agora eu percebi que as pessoas que ajudam geralmente são abençoadas, então eu vou mudar o meu comportamento, porque eu tenho medo de ficar pobre, morrer pobre, né? Vou mudar de vida, por quê? Porque não quero ir para o inferno. Pensa comigo, essa mudança está baseada em quê? Medo. Só vai mudar medo de não ganhar, medo de perder, medo de sofrer, medo. Mas o sujeito, quando ele tem um grau de comunhão com Deus, ele está tão cheio do Espírito, em que Deus fala assim, você é meu filho, e não precisa de mais prova nenhuma. Quando chega nessa hora, o Espírito de Deus o conduz para uma completa situação de destemor espiritual absoluto. Ele não teme mais Deus. Se ele não teme Deus, não teme mais ninguém. E não é que ele não teme Deus e ele desrespeita Deus. Não, ele não teme Deus no sentido de ter medo de Deus, porque o respeito continua o mesmo, aliás, até aumentado. Mas ele não vê mais Deus como adversário dele, ele vê Deus como parceiro, como amigo, como pai, papaizinho, painho, como diz lá na consagrada e santa Bahia. Vou me relacionar com Deus, vou mudar de vida, por quê? Para ser perdoado? Não, porque Deus já me perdoou de tantas coisas que eu já fiz. Eu vou mudar de vida para alcançar algum tipo de benefício? Não. Olha tudo que Deus já fez na minha vida de benefício, eu vou mudar por pura gratidão. Eu vou mudar de vida para conseguir novos privilégios? Não, porque Deus já me deu um monte de privilégio, o que vem agora é lucro. Eu vou mudar de vida para não ir para o inferno? Não, eu vou mudar de vida porque agora eu sou filho de Deus, eu não posso andar como se eu fosse filho de outra pessoa. Quando chega nesse ponto, a pessoa entrou num processo de absoluto destemor para com Deus, porque o Espírito de Deus gera o destemor absoluto. Diga graças a Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Painho, Paizinho. Diga a glória a Jesus. Quarto lugar, é quarto? Perdi a conta. Por onde é que leva o Espírito de Deus? Leva aquela pessoa que está tão cheia dele, que consegue ouvir Deus falar, você é meu filho. Chega um momento em que o Espírito de Deus pega a tua mente, pega a tua cabeça, os teus olhos, para onde estão virados, para onde estão direcionados, e o Espírito de Deus começa a virar a visão dessa pessoa, começa a mudar o foco dessa pessoa para outra direção. O Espírito de Deus nos dá uma reorientação de foco de vida. Versículo 17. Agora presta atenção na sequência dos dois versículos. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, somos também co-herdeiros de Cristo. Se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós há de ser revelada. Chega um momento em que você está tão cheio do Espírito de Deus, você pode ficar tão cheio do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus diz o seguinte, olha, você agora não está mais sozinho no mundo, você não é mais pagão, você não é mais bastardo, você não está abandonado, agora você tem pai, e mais do que um pai, você agora tem uma herança, você é herdeiro, e por conta dessa herança, um dia você vai receber uma recompensa violenta que você nem imagina, e a palavra que a Bíblia usa é a palavra glória. Se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados, quer dizer, um dia você vai ser glorificado, vai receber glória. Eu falei aqui esses dias sobre um pouco da glória, né, da vida futura, da ressurreição, não sei se foi domingo passado ou retrasado, vai ter um momento na história em que os filhos de Deus não só vão estar ressuscitados, transformados com aquele corpo extraordinário que eu te falei, né, que passa pelas paredes e come, e tem poder, e a mente plena, e o espírito pleno, o conhecimento pleno, mas é um momento na história, diz a palavra de Deus, quando tudo foi restaurado nesse mundo, aquele período famoso que a Bíblia chama de milênios, 1000 anos, né, de paz sobre a terra, em que cada uma pessoa que é filha de Deus vai receber um poder sobrenatural para governar um pedaço da terra.
A terra vai ser loteada durante 1000 anos, e quem vai governar? Aqueles que hoje não são nada, serão os novos governantes. Daí se cumpre a palavra de Jesus, que os últimos serão os primeiros, e quem se humilha será exaltado. Já para pensar como é que esse trecho se cumpre, essa profecia? Eu só tomo bordoada a vida inteira no Senhor Jesus, e a vida inteira eu tomei bordoada. Mas a promessa não é para essa vida aqui, velho. Uma parte dela pode até ser cumprida, mas o cumprimento total vai ser lá na eternidade, e antes da eternidade, lá no milênio. Então, isso tudo a Bíblia chama de glória. A glória de durante 1000 anos você fazer parte do governo espiritual de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus vai voltar à terra e vai ficar 1000 anos, e vai reinar, e a capital de novo vai ser Jerusalém, e o resto do mundo vai ser governado por aqueles que hoje são a escória do mundo. Não seja tolo, né? Não se iluda. Não se iluda. Você sabe que o mundo olha para aqueles que creem em Jesus e acha que a gente é um bando de idiota. Você sabe disso? É um bando de besta, trouxa. Abre mão dos prazeres da vida, crendo num Deus que nem sei se existe, numa coisa que eles chamam de ressurreição, que parece ser uma piada. Eu prefiro crer na reencarnação, que é mais fácil, parece ser mais lógico. Eles olham para nós e ainda mais olham assim de fachada, né? Vê só o exterior. E falam, um bando de louco. Nós somos loucos para eles. Nós somos os últimos desse mundo, somos a escória desse mundo. Mas vai chegar um dia em que, já que eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro e sou filho, eu vou sofrer com Cristo. E se eu sofro com Ele, um dia eu vou ser glorificado junto com Ele. Então a glória vai ser despejada sobre a minha vida. Presta atenção, versículo 18. Olhando, tirando os olhos para onde eu estou olhando, e o Espírito começa a me conduzir para uma outra visão. Qual é a visão? Até hoje você olhou para você mesmo como a escória do mundo, porque o mundo olha assim, então você se vê como a escória do mundo. Mas o texto que eu vou ler agora vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus começa a te conduzir para uma outra visão. Que outra visão? A visão do futuro, onde os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados, onde você não vai ser escória, você vai fazer parte da elite espiritual, você vai ser cheio de glória, de poder e de autoridade. Então o texto que eu vou ler vai dizer o seguinte: viva a sua vida olhando não para cá, deixa o Espírito te conduzir olhando para lá. Para lá onde? Versículo 18: porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que de nós há de ser revelada. O que você sofre aqui? O que você já sofreu? Roubaram minha casa esses dias. Aí eu comprei um videogame, paguei em 3 anos aquele videogame. Era um sonho de consumo, desde moleque. Eu nunca tive videogame quando eu era criança, eu comprei um videogame. Não sei vergonha, entrou lá em casa, lá levou meu videogame. E aí, cara, que eu estou muito deprimido. Coitadinho de você, né? Então pense uma coisa mais séria, mais grave. Acabou o casamento, estava casado, estava feliz, mas eu acho que eu não fiz uma boa escolha no começo, aí a mulher ficou doida, aí me traiu, eu tentei reconciliar, voltou, depois foi embora. Eu já estou aqui largado, triste, né? Tadinho de você, perdeu a mulher, né? O que mais? Estou doente, fui no médico, o médico falou que se eu der sorte, mais 1 ano, 2, né? Estou por aí, parece Jó, né? Mais 1 ano, 2, está beleza. E aí? Estou muito deprimido, porque ainda tem mais 2 anos de vida aqui, vou morrer. Estou parecendo Jó, só falta as feridas, só falta sentar na beira da calçada e pegar os carros e começar a coçar o corpo, né? Tadinho de você. Nesse momento você está olhando para onde? Para você com o olhar do mundo. Eu sou a escória do mundo. Mas chega um grau de maturidade, chega um grau de enchimento do Espírito, quando você se enche tanto do Espírito a ponto de você não precisar de prova que Deus existe, você fecha os olhos e você simplesmente sente Deus falando com você e diz: como é que eu vou negar uma coisa que eu estou vendo e estou sentindo? É como eu abrir os olhos e negar que o mundo existe. Como eu só estou vendo o mundo? É a mesma coisa. É tão absurdo eu negar a Deus por causa desse contato tão íntimo com Deus, como eu negar o mundo. Não, vocês não existem, vocês não estão aqui. Não tem lógica. Quando o sujeito chega nesse ponto, onde o próprio Espírito testifica com o seu Espírito, o Espírito de Deus começa a direcionar a mente dele, começa a tirar os olhos da escória, da visão de escória, e começa a mostrar: na verdade você não é escória, você faz parte da elite do universo, você vai ser glorificado junto com Jesus, você vai dominar o mundo. E aí quando eu olho para os probleminhas, agora eu posso chamar de probleminhas, né? Perdi o videogame, perdi a mulher, perdi a saúde. Quando eu olho para esses probleminhas
e olho para o meu corpo ressuscitado, olho para os meus bens restituídos no futuro. Jesus falou que quem perdesse tudo por conta dele, receberia 100 vezes mais e mais a vida eterna. Quando eu olho para a glória que eu vou receber, a autoridade, o poder, o corpo ressurreto, a mente de Deus, o conhecimento de Deus, a plenitude emocional, e mais ainda a eternidade, aí eu olho de novo para os meus problemas. O que eu vou fazer com meus problemas? Eu vou rir dos meus problemas, né? Eu virei uma espécie de masoquista espiritual. Diga graças a Deus. Acabou. Mas para isso, você tem que estar absolutamente cheio do Espírito de Deus. Vamos terminar com o verso 9. Pegamos o texto aí, faltou o verso 9, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas vocês estão onde? No Espírito. De fato, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo? Sinto muito, esse tal não é dele. Então aí tem duas coisas para a gente observar. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu preciso do Espírito de Deus em mim, para eu saber e eu ser de fato de Deus. Eu preciso, para ser de Cristo, eu preciso que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus esteja em mim. Quando o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está em mim, então aí vem aquilo que a gente leu no verso 16, né, de que o Espírito que agora está em mim, o Espírito de Cristo, vai dizer que eu sou filho de Deus. E aí depois então esse Espírito vai me conduzir para tudo que a gente está falando até agora. Beleza. Mas se eu paro para ouvir essas coisas, pego tudo que eu estou ouvindo aqui agora, começo a comparar com a minha vida, começo a observar a minha vida, se por um momento eu começar, usando essa ilustração, né, do marcador de combustível, né? Onde está o meu marcador? Lá em cima não está. Na metade não está. Um quarto não está. Eu estou cheio do Espírito até onde? Vou dar uma espiada na reserva, quem sabe? Olha na reserva, meu marcador não está nem na reserva. O marcador está no talo. Ligo o carro, nem bafo de gasolina não tem. Se eu olhar para a minha vida e ficar desconfiado de que, na verdade, o marcador, vou inventar uma palavra aqui, o espiritômetro. Descobri que o espiritômetro está zerado. Não é que eu tenho uma merrequinha, um bafinho, um pouquinho. Não tem nada. Vou abrir a entrada. Deixa eu dar cheiro daqui. Está com cheiro aqui que... Aqui está com cheiro de que nunca teve gasolina. E se por um momento eu começar a desconfiar de que a gasolina nunca chegou perto do meu tanque de combustível? E se começar a achar que de repente eu nunca tive o Espírito de Deus? Então, esse versículo aqui vai fazer uma diferença, hein? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, cara. Eu estou achando que eu sou de Deus, mas eu estou achando que eu não tenho o Espírito de Cristo, que eu não vejo nada disso. De tudo isso que você está falando aqui, ó, essa condução do Espírito, mortificar a carne, não sei o quê, eu não sinto nenhum resquício, nenhum cheiro disso em mim, a minha inclinação é completamente da carne. Eu estou racionalmente pensando em Deus, racionalmente buscando a Deus, mas espiritualmente não estou vendo nada. E de forma experimental, empírica, quer dizer, na prática, no meu dia a dia, não vejo também nada diferente na minha vida. E se eu não sou de Cristo, como é que a gente faz? Tem jeito para mim? Tem. No dia de Pentecostes, os apóstolos foram cheios do Espírito, foram para a rua e começaram a pregar. Em uma dessas pregações, Pedro começa a fazer um discurso, ele olha para as pessoas e vê as pessoas ali, talvez nessa condição que eu estou descrevendo aqui, né? Vazias do Espírito, sem o Espírito de Deus. Ele começa a pregar e as pessoas põem a mão na cabeça e ficam desesperadas. Livro de Atos, capítulo 2, verso 38, vou ler para você. As pessoas ficam desesperadas com que aquela pregação que estavam ouvindo, põe a mão na cabeça e diz assim: mas Pedro, o que a gente faz? A gente não tem o Espírito de Deus, a gente está vazio. Vazio não, a gente nunca nem sequer chegou perto do Espírito. Aí Pedro diz assim: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Aí a tua resposta. Se eu olho para o meu, como é que eu falei? Espiritômetro, e ele nunca riu a cor da gasolina, o Espírito de Jesus nunca chegou perto de mim, não precisa ter desespero. É levantar as mãos e gritar: ó Jesus, estou aqui, ó, arrependido, disse o apóstolo Pedro, né? Estou disposto a mudar a minha vida,
E pela primeira vez, bota gasolina no meu tanque aqui, ó. E qual é a promessa que Pedro falou? Que Deus falou através da boca de Pedro? Creia, se arrependa, seja batizado e vai receber o dom do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o meu caso é diferente. Como é o teu caso? O meu está na reserva. Eu olhei, eu já vi o Espírito ali na minha vida, agindo de uma maneira ou de outra, assim igual você falou lá em cima, a ponto de você ouvir Deus falar contigo mesmo, né? Isso eu nunca cheguei não, nunca vi não, né? Essa coisa da inclinação espiritual, eu sou muito inclinado para as coisas da carne, essa coisa de mortificar a carne, não vira e mexe, eu meto o pé na jaca, não. Mas se eu falar que Deus nunca se manifestou, que está zerado, eu vou estar mentindo. Eu minto para muitas coisas, mas para essa eu não posso mentir. Por quê? Porque eu vejo um pouquinho lá de combustível, de vez em quando ele ameaça subir, depois ele desce de novo, enche e vazia, em vez de encher e vaziar, é reserva, enche e vazia a reserva. No meu caso, como é que a gente faz? Verso 9 diz, vós porém não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em mim, eu sou de Cristo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a solução para esse cara que tem um pouquinho na reserva? É a mesma, do outro que não tem nada. Qual é? Você tem que levantar as mãos e falar, Senhor, me enche do Espírito. A Bíblia diz, nas palavras de Jesus, vocês erram na vida porque vocês não conhecem a Escritura e o poder de Deus. Onde está a Escritura? Na minha mão, na Bíblia. E onde está o poder de Deus? No Espírito de Deus. E como é a mesma tradução correta que eu te ensinei sobre encher do Espírito, se deixem encher constantemente do Espírito, mas tudo depende nos dois casos, o cara que nunca teve nada, e o cara que só tem um pouquinho do Espírito de Deus, para encher e chegar lá em cima, nesse ponto do Espírito, e conduzir para onde ele quiser, depende nos dois casos de buscar a presença de Deus. Acabou. A mudança não vai ser de fora para dentro, a mudança vai ser de dentro para fora. Mas para a mudança acontecer de dentro para fora, é preciso que você se abra para que o que está fora possa te encher. O enchimento vem de fora para dentro. E para que você possa se abrir só tem um jeito, você tem que buscar Deus como você nunca buscou em toda a sua vida. Vamos ficar em pé, por gentileza. É preciso navegar nas águas do Espírito de Deus. Estou acabando mais depressa hoje, que a gente tem uma assembleia hoje, tá? Tem umas pessoas que são membros ligados à igreja, tem uma assembleia assim que terminar o culto. Agora, se as coisas dão errado e não acontecem, espiritualmente falando na minha vida, quem você acha que tem falhado? Será que é Deus que está regulando a gasolina? Ah, não vou te dar não. Vou fazer greve, vou fechar o tanque, vou fechar o posto. Oh Deus, e aí? Não, está fechado, estamos em greve. Será que é Deus que está miguelando o Espírito de Deus? No dia que os apóstolos foram cheios do Espírito, foram para a rua e começaram a pregar em línguas estrangeiras. Tinha um monte de estrangeiro na cidade. E começaram a pregar na língua daquelas pessoas, sem nunca ter estudado aquela língua, óbvio. Era um milagre dado pelo Espírito de Deus. Aí alguém falou assim, cara, isso é uma doideira, o que é isso aí que está acontecendo? Qual é a causa disso aí? Alguns que não entendiam o que estava acontecendo. Alguém chegou a dizer, eu acho que eles estão bêbados. Aí Pedro falou, não, são 9 horas da manhã, está doido? Aí ele falou assim, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, lá no Velho Testamento. Diz assim, nos últimos dias, nos dias de Jesus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre velhos, até sobre escravos vou derramar do meu Espírito. E é significativa a expressão derramar. Por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito não era derramado. Algumas pouquíssimas pessoas, um rei, um sacerdote, um profeta, Deus pegava umas poucas dessas pessoas e dava um pouco do Espírito para ela para fazer a obra. As pessoas não tinham o Espírito de Deus. Quando o rei Davi pecou, ele tinha o Espírito de Deus. Salmo 51, ele diz assim, no meio do desespero, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabia que o Espírito poderia ser retirado.
Mas aquela coisa de ter o Espírito e depois não ter mais, ou o Espírito só ser dado para algumas pessoas e assim de picadinho, de pouquinho, de gotinha. Essa coisa já estava com os dias contados. Aí o profeta Joel diz, olha, nos últimos dias não vou dar gotinhas do Espírito, eu vou derramar e vou inundar as pessoas com o meu Espírito. No dia de Pentecostes isso se cumpriu. E desde então até hoje, quando alguém busca a Deus, essa promessa se cumpre. As pessoas são cheias do Espírito de Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, olha para as nossas vidas, ó Deus. Repara como a gente vaza, como a gente perde do Teu Espírito, quase que constantemente. O Senhor vem, nos enche, mas parece que o nosso tanque está furado, vive vazando. A gente vive vazando do Espírito, vive perdendo o poder, vive perdendo da Tua pessoa, da Tua plenitude. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que não dá o Espírito por medida, mas dá de forma abundante e generosa. Seja generoso conosco, Senhor. Seja generoso. Quando a gente levantar nossas mãos, quando a gente abrir a nossa boca e a gente orar, no dia a dia da nossa vida, quando a gente tiver uma situação difícil, a gente fala, Senhor, me enche do Teu Espírito agora para resolver esse problema. Quando a gente levantar de manhã, a gente fala, Senhor, me enche do Teu Espírito agora, para eu andar nesse dia na força do Teu poder. Quando a gente estiver diante de uma tentação, a gente fala, Senhor, me enche do Espírito agora para eu vencer essa tentação. Quando a gente estiver angustiado, em algum momento de angústia, a gente fala, Senhor, me enche do Teu Espírito agora para eu enfrentar com dignidade esse sofrimento e vencer esse sofrimento. Quando a gente clamar ao Senhor para o Senhor nos encher, enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Enche, ó Deus, até aquele ponto em que a gente escute o Teu Espírito falar que nós somos Teus filhos, ó Deus. Essa é a nossa oração nesta manhã. Agradecidos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam o Senhor.